E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Os anos 90 do último século, 1990, foram anos dessa década marcados por diversos acontecimentos e também acontecimentos ligados ao mundo do futebol. Muitos gostam de futebol. Tragédias, acontecimentos que marcaram, seja por aqueles que acabavam recebendo muito dinheiro em pouquíssimo tempo, imaturidade, muitos são os posicionamentos a respeito disso. E em 1995 ocorreu um caso de bastante repercussão com o ex-jogador e atual comentarista de futebol, Edmundo. Edmundo, entre aspas, animal. Jogou aí no Flamengo, no Vasco, Palmeiras, enfim, em outros tantos clubes, inclusive no exterior. E agora, na última sexta-feira, o plenário, vejam bem, o plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, declarou extinta a pena do ex-jogador de Edmundo. Como? O Edmundo respondia a um crime, respondia a um processo, por, em tese, ter praticado um crime? Sim. Especificamente no ano de 1995. Por maioria de votos, o plenário do STF, em deliberação virtual, encerrada na última sexta-feira, validou a decisão monocrática que havia declarado a extinção da punibilidade do ex-jogador de futebol Edmundo Alves de Souza Neto, em decorrência da prescrição, instituto caro ao direito material, direito penal, não processo penal. Em outro episódio falaremos especificamente sobre esse instituto. Edmundo havia sido condenado a pena de 4 anos e 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto por acidente com automóvel ocorrido em 1995 no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 3 pessoas. O colegiado negou o provimento do recurso, um agravo regimental, interposto pelo Ministério Público Federal, na época, contra a decisão do relator originário do caso. Aí tem, lá na notícia do STF, o agravo de instrumento, no caso original, e o recurso, um agravo regimental. Na época, o ministro Joaquim Barbosa, hoje aposentado, em 2011, reconheceu a ocorrência da prescrição. Em sua decisão lá em 2011, Barbosa explicou que o prazo prescricional de 8 anos já havia decorrido antes de o recurso chegar ao STF em março de 2010. É importante deixar claro que, 95 para 2010 já tinha se passado 15 anos. Mas Martinez, morosidade processual, morosidade judiciária, ok. Mas não se esqueçam que nós estamos tratando também da liberdade de uma pessoa. Se houve uma inação do Estado, e aí mais adiante vamos ver, isso não é culpa do acusado. Porque quem detém o direito de acusar e o poder é o Estado. E aí leia-se Ministério Público. Quem julgará? Judiciário. Quem acusará? Ministério Público. Lá naquele ano, o ex-ministro Joaquim Barbosa já havia se posicionado por isso. Então, declarou a extinção da punibilidade. E onde está a extinção da punibilidade? Já lhes digo. A extinção da punibilidade está prevista em norma de direito material.
E onde está? No Código Penal. Lá no artigo 107, nós temos no título 8º da extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade. 1. Pela morte do agente, no caso, aquele que é acusado da prática do crime. 2. Pela anistia, graça ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. E aí, no caso, é o Instituto da Prescrição. 5. Pela retratação do agente nos casos em que a lei assim o admita. E 9, porque os incisos 7 e 8 foram revogados pela Lei 11.106 de 2005. Inciso 9, pelo perdão judicial nos casos previstos também em lei. Curioso isso tudo é que a decisão lá de 2011, monocrática. Ok. O relator atual do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, restou vencido nesse julgamento. Por quê? Ao considerar que a pena não estava prescrita, levando em conta a interposição de sucessivos recursos e o fato de o Ministério Público só ter tido a oportunidade de executar a pena entre 2016 e 2019, quando prevaleceu o entendimento do STF sobre a possibilidade de execução provisória antes do trânsito em julgado da condenação. Opa, para lá. Vejam bem. Novamente, é culpa do acusado? Não. O entendimento da mais alta corte do país, à época, antes de 2016, e entre 16 e 19, ali mais até, especificamente a partir de 2009, era que não era possível o cumprimento antecipado da pena. Por quê? Por quê? Pelo princípio da presunção de inocência. Deixa de ser inocente aquele com pena transitada em julgado. E aí não é a partir de decisão de segunda instância. Aquilo que se discutiu por bastante tempo aí, no caso emblemático do ex-presidente Lula. Pois bem, seguindo, esse entendimento foi coadunado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber. 4. Mais o relator. 5. E são 11 ministros. Logo, 5 foram pelo entendimento do relator. Divergência. Prevaleceu no julgamento, no entanto, a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio Mello, que constatou, no caso, a ocorrência de período superior a 8 anos, entre o último marco interruptivo da prescrição e o trânsito em julgado. Para ele, a hipótese trata de prescrição punitiva, uma vez que ocorrida antes do trânsito em julgado da condenação. Também votaram pelo desprovimento do recurso a ministra Carmen Lúcia, os ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. E aí, o que vocês podem pensar? Dizer, pô, Martinez, isso é uma impunidade, é aquele discurso enfadonho, mentiroso que nós temos no Brasil, por uma parcela, eu não consigo entender se é de uma população que não busca informação, se são
se são de profissionais ligados ao direito, ou que não são do direito, mas têm alguma vinculação com o direito, até mesmo políticos que repassam informações erradas ou informações falsas a partir de uma convicção própria, como convicção pessoal, e não de fato ligado aos fatos e aquilo que está escrito, que está posto, ou o entendimento daquilo que está posto. Impunidade. Retirando o caso Edmundo, colocando qualquer outra pessoa. Pessoal, há uma imensa massa carcerária. Imensa massa carcerária. Composta de presos provisórios e presos definitivos. E principalmente de provisórios. Ou seja, que não tem sequer, às vezes, uma condenação de primeiro grau. Primeiro grau. Assim como o caso daquele senhor que ficou 15 anos preso em determinado estado lá no Nordeste. E não era ele era inocente. Vocês acham certo isso? Segundo ponto. O titular da ação penal é o Ministério Público. Logo, ele é que tem que envidar esforços e ações para o prosseguimento do processo. Ele que tem interesse na condenação. Não é o judiciário, até porque senão feriria o princípio do sistema acusatório. Não é o judiciário. E não é o acusado, por óbvio. É o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Aí ficar mais de 8 anos sem movimentar o processo é um absurdo. E aí, para isso, existem tanto regras processuais quanto regras de direito material aplicáveis ao processo, como é o caso da prescrição punitiva. Até porque isso gera segurança jurídica das decisões. Imagina uma pessoa, e eu não estou falando que, olha, cometeu determinado crime, praticou uma conduta contrária ao direito e logo um tipo ali envolta dentro do núcleo de um tipo penal, dentro daquilo que existe enquanto crime, conduta criminosa. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que, entre aspas, pagar por aquilo que cometeu, mas essa pretensão punitiva, ela não pode ser eterna. Não pode. E para isso nós temos lá, por exemplo, aqueles crimes imprescritíveis, como o racismo. Mas não é o caso dos autos. Independente se é o Edmundo, um ex-jogador de futebol, ou não. Para qualquer pessoa isso. Claro que tem uma repercussão, porque é um ex-desportista, mas poderia ser qualquer um. Qualquer um da sociedade. Fica aí, então, essa repercussão e caso especificamente, inclusive, a decisão foi nos autos do agravo regimental, que tem relação com o agravo de instrumento. Então, agravo regimental no agravo de instrumento 794971. 794971 do STF, Supremo Tribunal Federal. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seus comentários aí sobre o assunto que nós tratamos aqui. Então, se inscrevam no canal, nos acompanhem lá no Instagram, no Descomplica Direito 01,
e também no Spotify e outras plataformas de streaming. Descomplica Direito. Certo, pessoal? Até mais e um forte abraço.